Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Vai Cair na Prova. Espero que vocês estejam bem. Eu estou me batendo com essa câmera hoje aqui. Troquei de mesa, a mesa está mais alta, então estou, sei lá, não conseguindo enquadrar direito. Eu sou o professor Fábio Jurachek, como acho que já me conhecem. E vamos lá para a nossa aula 5 do material de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, dando um spoiler da aula, aqui para cima, para inserir a apresentação para vocês. Só um pouquinho aqui, meu computador está bem lesado hoje, tanto quanto eu. Então, a aula 5, pessoal, é sobre a Antiguidade Tardia. Tá? A Antiguidade Tardia é um momento da história, pessoal, que está ligado ao fim do Império Romano e ao início dos reinos germânicos na Europa. É um período, então, de transição, pessoal, tá? Que se estabelece do Baixo Império Romano, período de sucessivas crises desse império e de posterior desaparecimento do Império Romano do Ocidente, e o estabelecimento dos povos germânicos, que foram os povos invasores, os romanos, e a fundação de seus reinos. Esses reinos vão apresentar certas características oriundas das duas civilizações. A gente pode dizer, pessoal, que a Antiguidade Tardia nada mais nada menos que é o período, pessoal, de transição entre a Antiguidade, né, que oficialmente ela acaba em 476 com o fim do Império Romano, e o estabelecimento da Idade Média, da Alta Idade Média, que é o primeiro período, que inicia-se formalmente, né, no marco de 476 também, tá? Embora as coisas não murem da noite pro dia, né, pessoal, como é um processo histórico, não tem data para acontecer, não tem data para acabar. Então, está ali estabelecida a Antiguidade Tardia entre os anos de 200, 250 e 700, 800. Tá? Depende do ponto de vista, depende do que você quer analisar, você vai ver a partir disso aqui. Nesse período, pessoal, que acontece o seguinte, tá? As civilizações que vão se estabelecer na região do Antigo Império Romano, tá? Que são civilizações oriundas dos germânicos, vão ter um processo de fusão de tradições romanas de tradições germânicas e vão dar origem a outras instituições bem diferentes do que se viu no Império Romano e bem diferentes das organizações tribais que se viam nos reinos germânicos, tá? E também tem o surgimento do Império Bizantino, que é uma parte do Império Romano que não caiu, por assim dizer, tá? Não foi invadida, não foi destruída. Papo daqui a pouco, inclusive papo para a nossa próxima aula, não na aula que vem, na outra aula falaremos sobre o Império Bizantino mais detalhadamente. Mas vamos lá, meus amigos. Para começar esse período, a gente fala do Baixo Império Romano, ou seja, o último período da história romana, que vai mais ou menos 200, reinado de Cômodo, até 476, quando o povo ostrogodo, um povo germânico, chega a Roma e depõe o último imperador, né, Rômulo Augusto, se eu não me engano o nome dele. Nessa parte, pessoal, nesse princípio, nós vimos na aula passada, né, o Alto Império Romano, o auge do expansionismo, a maior quantidade territorial que Roma conseguiu conquistar nesse período. E a partir do ano 200 começam as sucessivas crises, principalmente, pessoal, por Roma ter paralisado suas guerras de conquista. O Império Romano estava gigantesco, estava difícil de administrar, não tinha recurso financeiro para administrar um império que ia da Escócia até a Mesopotâmia, né, até o Iraque, da Escócia até o Iraque atual hoje, é gigante, passando por volta do mar Mediterrâneo. E não só esse problema, mas vários outros problemas vão ocorrer nesses 276 anos aproximadamente, que vão sepultar pelo menos uma parte, e a parte mais, não é uma parte lendária, mas a parte mais emblemática do Império Romano, que foi a parte ocidental, que ali surgiu o Império Romano e depois se expandiu para o lugar que foi. Tá? Embora o império que tenha ficado seja um império que ainda se considere romano, né, nós chamamos ele de outro nome, Império Bizantino, porque ele se diferencia dos romanos do Ocidente, trazendo ele muito mais para um panorama da Idade Média do que para um panorama da Idade Antiga. Mas isso aí vocês vão ver depois. Nesse período, pessoal, nós temos 4 crises essenciais para você compreender essa derrocada do Império Romano. Sendo a primeira uma crise política, chamada, que a gente chama de anarquia militar. Tá? Eu não gosto muito desse termo anarquia nessa parte aqui, sendo usado nesse princípio. Já explico para vocês quando for falar dela. Um problema econômico e também social, que é a ruralização do Império, ocasionada principalmente pela falta de guerra. Um problema social, que era o cristianismo, a difusão do cristianismo em Roma, vai entender o porquê. E um problema externo, que são as ameaças germânicas, não só germânicas, mas elas são as mais fortes e opulentas nesse período, tá? E elas vão fazer um regaço nas fronteiras do Império Romano. A anarquia militar é o nosso primeiro, pessoal. Eu não gosto desse termo, porque esse termo está sendo utilizado em materiais didáticos, inclusive de vocês que eu escrevi, em outros materiais, inclusive em provas, da maneira pejorativa, de bagunça, né? A de sem e arquia de governo, né? Derivado diretamente do grego.
Isso foi um termo pejorativo que foi utilizado contra os anarquistas no século XX. O anarquismo é uma ideologia do século XIX que prega que não deve existir Estado e nenhuma entidade que limite a liberdade individual de cada indivíduo no mundo. Claro que com o passar do tempo, a oposição ao anarquismo levou, né, o anarquismo a ser chamado de bagunça, de anarquia, tá? Muitas pessoas mais velhas o chamam. Embora eu não concorde com esse termo, é o termo que está sendo usado para esse período romano, tá? Então é um termo anacrônico, se você for analisar bem. Mas como está sendo usado, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou utilizar a partir daqui. O que acontece, pessoal, é que não sabia-se mais quem governava Roma e não sabia-se quem era o culpado das coisas que aconteciam em Roma, tá? O Império Romano era gigante, com cidades espalhadas em tudo quanto é lugar, e o centro de tudo era Roma, tá? Em Roma, degladiavam-se pelo poder, ou melhor, também, né, degladiavam-se não só pelo poder, mas também para quem era responsável por toda a merda que estava acontecendo no Império Romano, os generais do exército e suas legiões, que eram importantíssimos, porque estavam patrulhando a fronteira, a guarda pretoriana, sim, aquela guarda pessoal do imperador que consegue um prestígio absurdo depois de um tempo, né, principalmente porque ela negocia com o Senado, negocia com o general, ela toma um lugar de frente, né, sendo a guarda pessoal do imperador, o próprio Senado patrício e o próprio imperador, tá? Na história do Império Romano, você tem vários imperadores, muito mais a proporção do que teve na história do Brasil Imperial, que só teve 2, o Império Romano teve 20 e tantos, né? E vários deles cumpriram pouco tempo, né, de expectativa no seu poder, porque foram assassinados, e eram assassinados por conchavos idealizados por Senado, por guarda pretoriana, por exército. O imperador também mandava assassinar um monte de senador, mandava assassinar vários caras da guarda pretoriana, tinha treta com os generais do exército, o exército a mesma coisa, a guarda pretoriana a mesma coisa, inclusive guerreava entre si. Quem responde por Roma? Quando tá bom, todo mundo degladia pelo poder para ver quem vai liderar Roma. Quem responde por Roma quando Roma tá ruim? Todo mundo joga a culpa em todo mundo. Então ninguém sabe, é um período muito barulhento, né, e muito bagunçado da história romana, tá? O que acontece? A cidade romana e a população romana perecem das piores coisas possíveis e fica quase que inviável morar em Roma ou morar numa cidade grande do Império Romano, seja ela Roma, seja ela Nápoles, seja ela Capri, seja Lutécia, onde é Paris hoje, seja lá do outro lado, em Bizâncio, que futuramente virá Constantinopla, tá? Então tá uma zona, tá uma zica gigantesca. Isso traz com que a criminalidade atinja as cidades romanas em cheio, principalmente pelo outro motivo que nós vamos ver daqui a pouco, e essa criminalidade causa uma paralisação da produção e do pagamento de imposto, né, da produção de bens e do pagamento de imposto, que vai ocasionar que soldados que patrulham a fronteira não vão mais receber soldo. Receber soldo é receber salário, por isso o nome, soldado, o cara que trabalha para o Estado em troca de um soldo, tá? Não vai receber soldo, e esses caras patrulheiros de fronteira, eles não vão ficar se matando frente a um monte de tribo germânica sem receber salário. Então compromete totalmente as estruturas das defesas das fronteiras romanas entre o rio Danúbio e o rio Reno, que são dois rios que hoje estão ali entre a Alemanha, leste europeu e tudo e tal, França, que eram fronteiras naturais do Império Romano naquela região, tá? Muitos povos germânicos se aproveitaram disso, e principalmente porque os soldados romanos cruzaram os braços e invadiram a fronteira a partir dali. Tamanho do Império Romano, né, absurdo. O Rio Reno e o Rio Danúbio, pessoal, ficam ali fazendo aquela divisão ali entre a Magna Germânia e a Samártia, tá? Não é Samartia, tá? Samartia é lá na Judéia. E é principalmente ali que ocorre a pressão dos povos germânicos. Tem pressão ali pelo Império Parta ali, pessoal, ali no Oriente Médio? Tem pressão ali, tem, tá? Mas as dos povos germânicos era muito maior e era muito generalizada, você vai entender o porquê daqui a pouco, tá? E a partir de 117 se interrompe o crescimento com o imperador adentro, se interrompe o expansionismo, e se interrompendo o expansionismo vai trazer um problema gigantesco para a economia romana. Esse fim da expansão territorial, pessoal, tá, vai acarretar na redução do número de escravos. O escravo romano, alguns casos, poucos era hereditário, mas em grande parte não era, tá? Variava muito em cada província romana. Então, o número de escravos ia sendo reduzido consideravelmente, já que o romano não podia virar escravo de outro, desde a República, aprovada as leis da República. Então, a balança começava a virar uma zona, Roma gastava muito mais com o seu império do que arrecadava, principalmente, pessoal, porque a arrecadação romana vinha de trabalhos braçais, de produtos braçais que eram feitos por escravos, tá? Lembrando que plebeus e clientes não faziam trabalhos braçais em todo momento de sua vida, uma hora ou outra faziam, mas não faziam, porque era um trabalho sujo, relegado a escravos que eram tratados como animais. E o que vai acontecer? A cidade vai virar uma zona, como já falamos, anarquia militar, principalmente pela falta de bens básicos e de suprimentos básicos, e a galera vai sair da cidade. Vai ocasionar um êxodo urbano, coisa estranha na história, né? Um êxodo urbano. A gente vê êxodo rural, né? A partir da Revolução Industrial e tal, mas êxodo urbano é uma coisa muito rara de se ver. E acontece, não é muito rara, acontece direto, mas não tem os nossos holofotes. E está acontecendo em Roma, a partir desse período,
A galera foge para o campo. O campo, desde as guerras de expansão, de todas aquelas tretas que a gente viu na Guerra Civil Romana, está nas mãos do patrício, em grande parte. Esses patrícios que dominam o campo a partir de seus latifúndios vão oferecer morada para essas pessoas da cidade, para esses plebeus da cidade, que não voltam à cidade com medo. E eles oferecem da seguinte maneira: você mora na minha propriedade, você pode estabelecer sua casinha aí, você pode fazer o que você quiser aí, contanto que você produza para mim, já que eu também já não tenho mais escravos. Então o plebeu, trocando proteção e terra para poder viver e subsistir, ele, sua família e vários outros plebeus, vão trabalhar para o patrício nessas propriedades rurais. O nome desse sistema de trocar terra por produção, pessoal, tá? Você produzir para mim, inclusive produzir para você e eu garantir a sua segurança, é o colonato, tá? Que futuramente esse sistema de colonato, de troca de terra por produção, vai ser oficializado por Constantino. Sim, você já viu coisa parecida na história. Sim, o feudalismo tem sua origem, um dos pontos é o colonato romano, tá? Grave isso em sua memória. Isso ocasiona um processo, pessoal, que é fatal para o Império Romano, que é a ruralização do seu império. O centro do império econômico e social vai para o campo, tá? E as cidades começam a perder importância. Somente o centro político fica nas cidades, né? Porque ainda assim os senadores vão para a cidade de legislar, mas eles não querem mais morar lá. Especialmente Roma, nesse período, começa a ficar ela vai ficar habitada gigantescamente, porque Roma era a maior cidade da antiguidade, mas na proporção que tinha antes, vai ser difícil, porque a galera não vai querer morar dentro de Roma, tá? Então esse é o problema de ruralizar o império. Crise econômica, e a crise econômica faz com que todo o império não tenha os bens necessários para sobreviver. A gravura do colonato romano, se vocês quiserem dar uma lidinha ali, pessoal, está mostrando a propriedade patrícia e tal, e os trabalhos que existiam nela. Você dá um pause aí e dá uma conferida, tá? Eu vou tocar aqui, senão vai ficar muito grande. Problema social, gente. Difusão do cristianismo. O cristianismo é um império romano gigantesco. Mas pera, como que o cristianismo, uma religião tão pequena, perto dos anos 30, os anos 40, após a morte de Jesus, vai destruir um império do tamanho do romano? Lembrando, pessoal, que Jesus nasceu numa Judéia dominada pelos romanos já. E quando o cristianismo começa a se expandir a partir dos Atos dos Apóstolos, você que é religioso e já deu essa parte sabe o que eu estou falando, ele chega até Roma. Roma era o centro principal do que o cristão precisava ir. Tanto que o sucessor de Jesus, segundo ele mesmo, Pedro, vai direto para Roma. O problema é que Pedro não é cidadão romano. Pedro é um hebreu, né? Não nasceu nasceu no Império Romano, mas não ganhou cidadania. Então ele acabou sendo morto de ponta cabeça, né? Acabou sendo morto crucificado e ele pede para ser morto de ponta cabeça. E poucos cristãos com cidadania romana vão chegar até Roma. Um deles é Paulo. Sim, se existiu um cristianismo responsável quase que inteiramente por derrubar Roma, é o cristianismo paulino, porque Paulo nasceu numa cidade onde se concedia cidadania romana para as pessoas. Por isso que antes ele era um perseguidor de cristãos e depois se converteu a um cristão. Então ele ia para Roma e pregava em Roma, tá? E a galera não podia matar Paulo porque ele era cidadão romano, tá? Por mais que ele seja cristão, ele era cidadão romano, então a punição a ele não seria uma punição de morte ou tão ruim quanto seria para outra pessoa que não tivesse cidadania romana. E esse cristianismo, pessoal, quando ele começa a impregnar em Roma, se você vê na história bíblica, tem várias cartas, né, de Paulo, de outros apóstolos, que vão diretamente para povoações de cidades romanas, né, Corinto, Tessalônia, que eram regiões ali do Império Romano, embora sejam ali próximo da Grécia, eram regiões dominadas pelo Império Romano. Você vai ver que ele começa a impregnar na civilização, principalmente pelo caos que se estabeleceu em Roma, tá? Por três motivos bem básicos e políticos, tá? Nega a divindade do imperador, porque diz que nenhum rei é maior que Jesus, porque Jesus é o rei dos reis, tá? Então, já bate de frente com a crença politeísta. Nega a escravidão quando fala que todos somos iguais perante a Deus, então por que alguns somos escravos, tá? Os mártires, né, quando eles eram levados para o Coliseu, presos e mortos, arregaçados por um monte de leão, a grande maioria morria resignada e até certo ponto feliz no Coliseu. Isso deixava os romanos meio, o cara tá alegre em morrer, pela certeza da ressurreição e do encontro com Deus a partir de uma vida tão martirizante. Os romanos começavam a olhar isso de olhos bem estranhos. O cristianismo era muito estranho para os romanos. Você vai entender o porquê depois. E nos períodos de crise, que sucederam a história romana, por esse período, eram os cristãos com base na caridade, da ajuda ao próximo e tal.
eram os caras que estavam auxiliando as populações romanas que estavam sofrendo com a crise. Então, a população romana, embora não se converta em massa para o cristianismo, toma um certo apreço pelos cristãos como pessoa, tá? E pelo trabalho que eles fazem. Isso, inegavelmente, difunde o cristianismo e difunde uma não perseguição do cristianismo mais, tanto que antes eles tinham que se reunir, por exemplo, nas catacumbas de Roma. Hoje são sagradas, mas na época era o único refúgio que se tinha por baixo da terra de Roma, né, no sistema de esgoto romano, para que pudesse se reunir. Além disso, os cristãos eram vistos como muito estranhos, né, pelos romanos, por alguns motivos até um pouco banais, se a gente for analisar. Os cristãos beijavam os próprios irmãos. Sim, beijar na boca, não é beijar de cumprimento, tá? Porque chegava um cristão falar com um romano, essa aqui é minha irmã, mas a irmã no sentido de irmão perante a Deus, mas era a mulher dele, ou era o marido, né, dessa mulher, e os dois se beijavam. Como assim que você está beijando a irmã? Incesto. Lembrando para vocês, os romanos eram extremamente libertos na sexualidade possível, bem liberais. Só o incesto. O incesto, por exemplo, foi o que derrubou Calígula. Tá? Então, o incesto os caras não admitiam de maneira alguma. E estava lá o cristão fazendo isso segundo o entendimento romano. Ou o cristão era um zumbi, era um morto-vivo. Eu morri, aquele conhecido que você me conheceu, morreu. Eu nasci para uma nova vida. Você é zumbi. Né? Embora não tinha esse nome zumbi, né? Mas os romanos tinham muito medo de superstição, principalmente quando eles invadiam regiões que eram muito supersticiosas. Então os caras tinham medo. Lentamente o cristianismo vai abalar o Império Romano, entre essas e outras gigantescas coisas que você vai ver logo logo, ou um pouco mais para frente. E, por fim, as invasões germânicas. Os povos germânicos já pressionavam a fronteira, pessoal, desde o ano 200, desde o ano 100, né? Não dá para precisar certinho. Eles queriam invadir o Império Romano por 3 motivos bem básicos. Primeiro, terra fértil. Lá no norte da Europa é tundra, é neve, é difícil plantar para uma grande população. E o sul da Europa é muito melhor, né? Porque está mais longe dos polos, né? Mais perto dos trópicos. Então, invadir o Império Romano era sinônimo de ter terra fértil. Segundo motivo, há uma pressão de um outro povo vindo pelas costas, tá? Que é o povo huno. O povo huno, né, oriundo ali das colinas da Ásia Central, o Tajiquistão, Mongólia e tudo e tal, vinha escapando pela Sibéria todo mundo, tá? E chegava, empurrava esses povos germânicos, porque é melhor esses povos encararem os romanos, que estão debilitados, inclusive, do que olhar para trás e ver o Átila montado num cavalo ordenando esses hunos, que eram belicosos, eram violentos, eram extremamente vamos usar o conceito romano bárbaros, né? Não queria usar, mas para você entender. Então a galera preferia muito mais encarar o romano do que encarar o huno, tá? Tanto que seu líder, o Átila, recebeu um apelido dos cristãos chamado Flagelo de Deus. O bicho era gente boa pra caramba, né? Onde o cavalo dele passava não nascia mais grama, segundo o que contavam dele. Então o bicho era gente boa, você podia contar ele para toda hora, inclusive para morrer. Tá? E além disso, tá? Os romanos tinham um apreço pelas estruturas romanas, os germânicos tinham apreço pelas estruturas romanas e queriam trazer essas estruturas para dentro da sua própria civilização. O problema é que eles não tinham amizade com nenhum romano. O romano detestava esses caras, chamava os caras de bárbaro, né? Vocês são bárbaros, praticam barbárie, sim, no sentido de povos sujos, belicosos, nojentos e extrema. Beleza, o romano virava gente do avesso, para ele não era barbárie aquilo, mas fora das fronteiras do Império Romano, quem não tinha cidadania romana era tudo bárbaro. Por mais que fizesse menos do que os romanos. Tá tudo bárbaro. Já vamos discutir isso um pouco melhor. Alguns povos ganharam a cidadania romana porque conseguiram invadir a região. Os romanos começaram a negociar já no fim da sua vida, falaram, beleza, vocês invadem, fiquem aqui na região, por exemplo, onde hoje é a Suíça, ganha cidadania, mas você me ajuda a conter outro povo que vem, tá? Os germânicos não eram muito amigos entre si, tá? A gente já vai discutir isso aí. Aí são os mapas, o mapa das várias invasões dos povos germânicos, de onde eles vão ficar. Dá um pause, analisa ele bem certinho, principalmente o nome dos povos, que vai dar origem a nomes de países que nós utilizamos até os dias de hoje, e também na nossa língua, sendo uma língua latina, tá, vai dar origem a vários vocábulos também, e vários povos dão origem a alguns adjetivos, se você for analisar certinho nessas invasões. Vejam que elas se concentram muito mais de um lado do Império Romano do que do outro lado. E o outro lado até tá pintadinho ali. Você já vai entender o porquê. Essas crises, pessoal, sucessivas tiveram, claro. O Império Romano tentou se mexer para tentar resolver essa situação. Uma das primeiras tentativas mais certeiras foi com Diocleciano. Ele dividiu o Império Romano em dois, em oriental e ocidental, com 2 capitais. Uma capital seria estabelecida em Roma, e outra capital, por enquanto, em Adrianópolis, tá? Ainda não é em Bizâncio. Na realidade, as duas
meio que elencavam duas capitais, tá? Então ficavam capitães no Oriente, Adrianópolis e Bizâncio são bem pertinhos, tá? E uma capital em Roma. Assim, dividia-se dois caras, né? Governar. Dois Césares, como eram chamados imperadores, os Césares. Para ajudar esses Césares, eram eleitos dois Augustos também, que ficavam em outras províncias para tentar ser o olho desses Césares em lugares mais remotos, tá? Por isso uma tetrarquia, 4 caras. 2 Césares morando nas capitais, 2 imperadores, e 2 Augustos, 2 auxiliares ali naquele meio, tá? Constantino, um imperador já na sucessão, ele aboliu essa tetrarquia, voltou com o império sendo um só, e fundou na cidade de Bizâncio, antiga colônia grega, a cidade de Constantinopla, porque ele detestava Roma, pelos motivos que eu já citei um pouco atrás. A mãe de Constantino, segundo alguns documentos, ela já era cristã, talvez praticante ou não, mas ela já nutria um apreço pelo cristianismo, e Constantino também. Tanto que, assim que ele funda Constantinopla, a cidade de Constantino, Constantinopla hoje fica na cidade de Istambul, tá? Constantinopla trocou de nome para Istambul em 1930. E ele, em 313, logo quando ele assume, um pouco depois que ele assume, ele estabelece, então, o Edito de Milão. Ele promulga esse Edito de Milão, assinado em Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos. Tá? A partir de então, os cristãos não são mais perseguidos, ou seja, tragam esses caras para o lado do Império Romano. Teodósio, o imperador futuro, ele vai, a partir do Edito de Tessalônia, assinado da cidade de Tessalônia, em 380, oficializar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O Império Romano passa a ser cristão oficialmente, os imperadores também, né? E o Império Romano cria uma instituição para esse cristianismo, já que ele não tinha uma instituição formada, não tinha na verdade, os romanos fundam um conceito de instituição que nós temos. O Império Romano é uma grande instituição. E eles tentam fundar o cristianismo na mesma forma do Império Romano. É aí que surge a tradicional Igreja Católica Apostólica Romana, a partir desse período. Né? E o Teodósio instituiu de novo, né, a divisão dos dois impérios. Os dois impérios romanos, tá aí o mapinha para vocês verem, né? O Império Ocidental com capital em Roma, toda a região ali da maioria do oeste europeu e um pouquinho do leste e norte da África. E o Império do Oriente com capital em Bizâncio, agora chamada de Constantinopla. Né? Adrianópolis fica bem pertinho ali, já no continente europeu, que vai sofrer um pouco menos. Você vai entender o porquê logo, logo. Tá? Pessoal, as invasões continuam. E em 476, o povo Érulo, né, descendente dos ostrogodos, chegam até Roma, depõem o Rômulo Augusto e intitulam-se, então, o fim do Império Romano automaticamente. Né? O sucessor seria o Odoacro, o nome do cara, que continuou com algumas honras romanas, por isso dizem que ele não é o último imperador romano, que foi um sucessor, né? Que ele não é o último imperador porque não é romano. Mas assim que ele invade a região, ele manda uma carta para o Zenão, que era o imperador da porção oriental, né, em Constantinopla, e o Zenão fala, beleza, show, reconhecemos você como autoridade. Alguns levam ele que ele seja um sucessor do Império Romano, outros falam que não, o Império Romano acabou por aí. Eu acho que o Império Romano acabou por aí também, para ficar um pouco mais didático para vocês entenderem. E a porção oriental resistiu a isso, negociando, trocando coisas, falando para invadir o outro império, não vai invadir nesse, e o outro império já estava com um tempo definido, estava totalmente moribundo. Ele sobrevive por mais 1000 anos, até 1453, como Império Romano do Oriente. Eles se auto-intitulavam romanos até o fim da sua vida, pessoal. Nós, para facilitar o estudo e também por conta da cultura, que diferencia-se muito da cultura do Império Romano Oriental, tá? Do Império Romano do Ocidental, do Império Clássico, ela vai tomar tons bem diferentes na Idade Média, embora mantenha-se a estrutura, basicamente a mesma. Nós vamos chamar ele de Império Bizantino a partir de agora, que vai ser invadido em 1453 pelos turcos otomanos, sob o comando de Maomé II, mais 1000 anos. Então, automaticamente, o Império Romano ele sobreviveu por mais 1000 anos, além da sua primeira queda. Mas vamos chamar ele de Bizantino a partir de agora. Na aula que a gente vai falar com dele, a gente fala mais certinho desses termos, da diferença dele e do Império Romano clássico que nós temos em nossa cabeça. Os povos que invadiram aquela região, pessoal, do Império Romano, seriam os povos germânicos, considerados povos germânicos. Esses povos são das regiões mais ao norte, pessoal, possíveis. Normalmente, fora do Rio Reno e Rio Danúbio, que é nas fronteiras naturais. Eles eram povos totalmente diferentes, pessoal. Você tem aí anglo-saxão, juto, normando, sueco, você tem vândalo, visigodo, ostrogodo, godo, lombar, um monte de povo, pessoal. Tá? Totalmente heterogêneo.
Eles eram considerados germânicos todos eles porque partilhavam de costumes e religião em comum, tá? Mas eles eram inimigos vorazes entre si, tá? A religião era politeísta, por exemplo, tá? E mantinham-se divindades ligadas à guerra, sendo uma das principais para quase todos os povos germânicos, Woden. Tá? Você conhece o Woden? Woden, numa outra etimologia, numa outra maneira de se falar, a palavra é Odin, né? Famoso deus nórdico dos vikings, toda aquela história. Tá? Tinham deuses ligados a isso, e eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque eram de organização tribal, muito mais ligada à agricultura, não conheciam instituições formadas bonitinho como os romanos, né? O direito, a organização, o tesouro, blá, 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 tá? E também eram extremamente violentos, por mais que sejam menos violentos às vezes que os romanos consideravam qualquer pessoa que não fosse romana, né, cheirosinha, bonitinha, bibibi, blá, 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 de bárbara, tá? É um romanocentrismo que eles praticavam nessa época. Falei para vocês, organização tribal, o poder era pessoal e o direito era consuetudinário. Gente, isso é importantíssimo. Tá? É importantíssimo porque o direito pessoal, o poder pessoal é diferente do poder institucional. O imperador romano, ele não era dono do império, ele estava transitoriamente sendo administrador do império. Aquilo não era dele, aquilo estava sob o poder dele, mas não era dele. Não era propriedade privada. Era por isso que, por várias vezes, ele era inferido do Senado, ele era morto, ele não tinha o controle total sobre as coisas e tinha que passar por outras instituições para que isso fosse aprovado. É mais ou menos a nossa essência, né? O presidente de alguma nação, que se diz presidencialista, né? Ele não é dono, mas não é propriedade privada dele. A terra que você mora não é dele. Ele está ali transitoriamente dirigindo aquela instituição. Para os germânicos, não. O rei era dono. Tá? Então, inclusive, a pessoa que nascia lá era propriedade privada do cara. Então, era muito comum que as pessoas apoiassem o rei em todas as decisões. Motins eram comuns? Também, mas não tão comuns quanto o apoio a esse rei, que era um rei divinizado e tudo e tal. E o direito consuetudinário, o direito dos costumes. A diferença muito grande do direito romano ao direito consuetudinário. O direito romano foi um direito conseguido e constituído a partir de lutas sociais para tentar equalizar as pessoas. O direito do costume é um direito que fala, que conversa com as pessoas de maneira, são os costumes de nossa tribo, né? Tem que aceitar uma classe social inferior, uma classe social superior, uma pessoa com uma pessoa com uma posição social inferior, uma posição social superior, são costumeiras. É assim, só sei que foi assim, Chicó na veia, sabe? Explicando de maneira bem rápida. Então, há uma diferença muito grande esses dois, tá? Um direito de, entre aspas, igualdade, como é o direito romano, muito entre aspas, igualdade, tá? Não era bem assim. E um direito do costume, tá? Foi assim que aconteceu, foi assim que foi constituído e é assim que vai seguir a partir de então. Os germânicos eram do direito dos costumes. O direito do costume, por exemplo, que deixa a monarquia de pé, né? A hereditariedade da monarquia. Alguém, seja Deus, seja deuses, quis que essa família fosse rei, fosse uma dinastia. Então é um costume, né, ter dinastias nessa linhagem. Economia agrária, de subsistência, tá? Coletivista, em grande parte, né? Pensa-se no todo, embora fosse propriedade privada dos reis e das altas classes, tá? Embora tivesse aristocracia também. E a religião, já falei para vocês, né, politeísta e ligado à guerra e à conquista. Um fator interessante, muito importante, pessoal, além do direito consuetudinário, além do poder ser pessoal, é o desenvolvimento dessas duas noções, de comitatus e benefício. Aqui, junta-se, pessoal, tá, com o colonato e forma-se o que você chama de feudalismo, que nós chamamos de feudalismo. O comitatus era a tradição do direito consuetudinário, do costume, tá, de um nobre ou uma pessoa comum jurar fidelidade a um superior, tá, jurar lealdade. Essa iluminura é medieval, não é germânica, mas o costume é germânico. Senta lá, bate a espadinha aqui, você agora é o meu leal a mim. Fazia-se isso para um rei, era costume fazer isso. Né? Não tinha nada escrito disso, era costume, ou seja, oralidade. Então. E o rei, para tentar solidificar essa lealdade, oferecia terra e poder a esse cidadão. Ou seja, há uma troca de fidelidade, né, de fidelidade que traduz-se ajuda militar, quando necessário, com terra. Você jura fidelidade a mim, você tem direito à terra, você tem direito ao benefício de alguma coisa que esse rei possa dar a você. A junção do comitatus e do benefício, né, troca de terra por
troca de terra, desculpe, por ajuda militar, por fidelidade. E o colonato troca de terra por produção. Se você juntar os dois, vai dar origem ao feudalismo. Não só isso, mas também tem a junção do poder pessoal com o poder institucional e a junção do direito consuetudinário com o direito romano. Essas duas junções que eu acabei de falar, elas às vezes não vão se dar bem e um vai prevalecer em relação ao outro. Mas o comitado de benefício e o colonato vão se fundir quase que perfeitamente no feudalismo, que é o nosso próximo tópico. Aqui você consegue ver uma planilhazinha bem rapidinha do choque que vai acontecer, né? De todas as diferenças que eu elenquei para vocês e que vocês podem notar. Os romanos, poder institucional. O governante está por tempo determinado no cargo, mas não é dono. Os germânicos, o poder pessoal. O nosso rei é nosso dono, é o nosso seguidor, é o nosso líder. Tá? Nosso líder, além de ser o nosso, entre aspas, dono. Né? O direito romano, direito escrito, direito que está lá para todos seguirem, que prega uma certa, entre aspas, igualdade em alguns setores, tá? Frente ao direito consuetudinário germânico, é o direito dos costumes. É assim há vários anos, é assim há várias gerações, e respeite. O colonato romano, embora seja uma medida econômica, em junção com o comitado de benefício. Esses se juntam muito bem, lá no feudalismo você vai entender onde esses dois vão entrar. E o cristianismo romano e o politeísmo germânico. O cristianismo ganha, né, pessoal? Para uma aceitação da população que era romana e cristã de um soberano germânico, já era difícil por si só pela situação, eles não iam aceitar um soberano politeísta. Né? O mínimo que esse soberano tinha que fazer era se converter ao cristianismo. Como o poder era pessoal, normalmente quando um rei ou uma família real se convertia, toda a população germânica seguia o mesmo exemplo e também se convertia. Então era muito mais fácil abandonar o politeísmo e abraçar o cristianismo do que vice-versa. Tá? Mas são relações que vocês verão na próxima aula. E aqui um panorama geral, em 510, né, 30 e poucos anos depois da queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente está ali, né, com capital em Constantinopla. E aqui um panorama geral dos maiores reinos. Tem muito reino menorzinho, né? Anglo-saxões lá em cima, na Pérsia, né, famosa, saxão, né, você vê muito em série, filme. Os francos, os mais importantes, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre eles na próxima aula. Os burgúndios, os ostrogodos, tem os godos também que estão nesse meio, né? Os vândalos no norte da África. Sim, os vândalos têm a ver com vandalismo. Na aula que vem vocês vão ver certinho o porquê que eles têm a ver com vandalismo. Né? Porque o nome vândalo foi dado à alcunha hoje, no nosso cotidiano, de pessoas que depredam coisas. Os visigodos e os suevos, que são quase que nós somos quase descendentes deles em colonização aqui no Brasil. Claro, quase que, não é total. Então, na próxima aula, falaremos principalmente dos francos, que são os mais importantes, e também de como se estabeleceu um regime de fusão entre esses dois novos mundos nessas regiões especiais. Tá? É isso, meus amigos. Espero que vocês fiquem bem, tá? E até a nossa próxima aula com feudalismo. Enfim, vamos tentar dizer. Tchau para vocês, até mais.